Hoje, 24 de março, é Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Hoje eu estou recebendo aqui o pneumologista Dr. Alexandre Araruna e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Se você tiver dúvida, manda pra gente sua pergunta, tá? Através do nosso WhatsApp, por mensagem ou por áudio, tá bom, gente? No 981733660. Doutor Alexandre, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Marília. Bom dia, como vai? Tudo em paz. Vamos falar sobre a tuberculose. O que é a tuberculose? Explica um pouquinho pra gente sobre essa doença aí. Marília, a tuberculose é um germe, certo? Que, diferente dos outros germes, vírus ou outras bactérias mais comuns, eles são passíveis de serem inalados. A gente aspira. Certo. Um ambiente mais fechado, que alguém esteja tossindo com a secreção. E essa inalação, Marília, primeiramente ele vai passar por dentro dos pulmões. Na maioria das vezes, ele pode chegar lá, ficar caladinho, adormecido e não fazer nada. Mas algumas pessoas, às vezes porque baixa a defesa, às vezes porque está num momento diferente da sua vida, porque a sua imunidade vai cair, esse germezinho chamado bacilo de Koch, nome feio, mas a gente vai chamar bacilo da tuberculose, pode então começar a evoluir, crescer, e, preferencialmente dentro dos pulmões, e ali vai fazer uma cavernazinha, e a partir daquela cavernazinha, Marília, que ele vai fazer um buraquinho pequenininho do pulmão, que pode crescer, depende da pessoa, da história, ele vai começar a dar sintomas. E ali a gente chama isso de tuberculose, porque eu estou falando primeiramente tuberculose, que é o mais comum, que é nos pulmões. Sim. Mas quem está nos ouvindo, talvez, vai lembrar de alguém que teve tuberculose em qualquer parte do corpo, né, em menor chance, proporção, mas ela pode ser aquela doença que pode pegar qualquer parte do corpo, mas em preferência pulmão. O pulmão seria mais perigoso que em outras partes? Não necessariamente. Imagine que eu possa ter uma tuberculose no cérebro. Certo. E aí é bom que a gente já faz um gancho, porque a tuberculose ela tem várias formatações, várias apresentações. E aquelas vacinas, quando a gente toma pequenininho, Marília, que quem é mãe, pai vai lembrar, ou que também tomou aqui no braço, que fica inicialmente uma cicatriz, né? E a maioria das pessoas vão lembrar que fica uma cicatriz. Ela, por exemplo, aproveitando o gancho, vai proteger dessas tuberculoses mais graves, por exemplo, a tuberculose no cérebro. Daí a importância da gente sempre lembrar a importância dessa vacina quando criança. Mas ela pode pegar qualquer parte do corpo e no pulmão ela é mais frequente. E ela pode ser inocente, mais inocente, né? Digamos assim, menos agressiva, menos destruidora, mas ela pode ser uma tuberculose muito agressiva, que compromete muitas partes do pulmão e que vai deixar cicatriz nessa pessoa. Doutor, como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Como é que a gente sabe que a gente está? Você veja, Marília, a tuberculose é uma doença extremamente importante e o Brasil está entre os campeões mundial da tuberculose. Então, ser campeão nesse daí não é legal, não é bom. Não. E quem está nos ouvindo vai saber disso. E a gente sabe que a tuberculose, uma vez ela entrou no pulmão, daí a importância da gente estar divulgando esse dia, entre outros, que uma vez ela entrou no pulmão, inicialmente ela não vai dar sintomas, mas em um dado momento ela vai dar sintoma. E o sintoma que a gente chama sintoma, digamos, mais importante para avisar, e agora esse é o momento, Maria, do seu programa, entre outros, é a tosse. Aquela tosse por mais de 2 a 3 semanas, uma tosse, olha, eu não tinha nada, de repente eu estou tossindo, uma tosse que não me larga, uma tosse que não para. E eu já afastei, que às vezes eu não sou, já tive outras doenças de pulmão, eu sei a diferença daquela minha tosse de outras doenças para essa tosse atual, e ela é um aviso. Em outros momentos, quando eu falei que aquela lesão pequenininha que ela pode crescer, ela vai dar sintomas no momento que ela começa a crescer dentro dos pulmões. E aquela secreção que vai acontecer, a secreção inicialmente pode ser clarinha, depois ganha cor, pode vir a febre. Uma febre, caracteristicamente, a maioria das vezes pelo menos, no período de final de tarde, início de noite. Às vezes a pessoa não confunde uma febre apenas com uma suadeira, Marília. Ela diz, doutor, eu não tenho febre, mas eu tenho um suor às 4, 5, 6 horas da tarde. Esquisito que eu não tinha isso. E dependendo do tempo de evolução, Marília, eu posso conjugar esse paciente com perda de peso, com fraqueza, indisposição, ou seja, tudo isso. E aquela famosa tosse que a gente sempre alerta para todo mundo. Tem um tosse de 2 a 3 semanas, vá buscar imediatamente seu serviço médico, seja um posto, um PSF, um serviço particular ou privado, como queira, para que mais rápido possível feche o diagnóstico. Porque, Marília, quanto mais rápido esse diagnóstico, bom, primeiro para o paciente. Sim. Porque você tendo o diagnóstico firmado, e é claro, o doutor vai fechar o diagnóstico de várias formas. Do raio-x, pode ser a leitura do escarro, pode ser até inocular um teste que a gente costumeiramente pede para fazer, pelo menos na maioria das vezes, chamado teste de PPD ou Mantoux. E aí o doutor fechando o mais rápido possível esse diagnóstico, esse paciente, Maria, ele vai iniciar o tratamento o mais rápido possível. Para ele é bom.
Olha, se eu começo numa doença tão importante, que mata mais ou menos 60 mil pessoas em mundo, e no Brasil adoece cerca de 65 mil a 70 mil por ano de tuberculose, ou seja, é muita gente. Então, se eu fecho o diagnóstico mais rápido, minha cura é melhor. E para as pessoas que convivem com ele, Marília, olha como é importante fechar o diagnóstico rápido. Estima-se que eu, uma vez portador da doença tuberculose, até que eu feche o meu diagnóstico, comece o tratamento aqui, eu já contaminei cerca de 15 pessoas no meio dessa estrada. Meus familiares, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo. Então, olha como é importante essa data, olha como é importante essa divulgação. Uma doença que bate, né, um acometimento de cerca de 70 mil pessoas ano no Brasil. É muita gente. É muita gente. Essa tosse, ela é uma tosse cheia, é uma tosse seca? Como é que é essa tosse que a pessoa começa a ter? Ela começa como? Pronto, vamos lá. Então, como eu falei, eu tenho 2 pulmões, eu inalei o germezinho e ficou lá guardado no meu pulmão. Possivelmente aqui eu não tenho tosse nenhuma. Certo? Como é que eu adquiro? Que é outra pergunta que as pessoas podem estar se fazendo. Mas tudo bem, eu tive contato imediato com alguém, peguei a doença, já estou desenvolvendo a tosse no outro dia? Não. A tuberculose ela é mais lenta. Certo. A pneumonia, Marília, tem muito disso, né? A germe da pneumonia. Eu pego, teve contato 3, 4 dias antes com outra pessoa, entrou no meu pulmão, daqui a 3, 4 dias eu estou tossindo, estou com aquele mal-estar. A tuberculose é mais lento. A pessoa vai inalando, tendo contato em ambientes fechados, com alguém doente, um tossidor. E eu não sei, eu vou inalando 10, 15, 20, 30, 2, 3 meses. Daqui a um tempo, esse germe entra no meu pulmão e fica inicialmente calado, que é a sua pergunta. Tá calado, guardadinho, não dá sintoma ali. Daqui a pouco esse vai querer crescer, Marília. Vai que minha defesa esteja frágil, vai que por algum momento minhas doenças não estejam compensadas, vai que por alguma razão específica eu tomo alguma medicação que baixe minha defesa. Alguma dessas condições em especial. Então, nessa condição, ele vai crescer. E no ato dele crescer, Marília, aí sim começa uma tosse. E vamos imaginar que o tamanho dele e a localização dele e como ele está perto da região mais central, digamos assim, dos brônquios, ele vai começar a dar uma tosse diferente. Talvez seca no início, talvez com secreção clarinha num X momento, mas depois de 2, 3 semanas, com maior frequência, começa a dar tosse com cor, amarelado, esverdeado. E em algumas poucas vezes, não é o mais frequente, que as pessoas se incomodam muito, com sangue. Certo? Então é aí de acordo muito com o tamanho e evolução. E aí é a questão maior, que ele já começa a propagar a doença para outras pessoas. Então começa uma tosse mais seca, depois cheia. Seria esse o caso, né, doutor? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. É áudio? Então solta o áudio, vai. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Como que a gente sabe o sintoma da tuberculose no cérebro? Diga aí, por favor, que essa é uma do Paratibe. Bom dia, tchau. Obrigada. No cérebro, a gente sente alguma dor na cabeça? É diferente? Eu falei até então sobre a tuberculose mais comum, a mais frequente são os pulmões. Existe a tuberculose de outros órgãos. Sim. Quando eu jogo para a pleura, que é aquele saquinho que envolve o pulmão, é a segunda mais frequente. Certo. E o resto é muito pouco provável, mas sempre existe. E a do cérebro, como Selma acaba de nos perguntar. Vamos imaginar que o cérebro é uma região que não aceita ninguém de diferente. Certo. De repente, a lesãozinha que cresce no pulmão vai lá crescer no cérebro, que é uma área extremamente, digamos, delicada, cheia de inervação, fiação, uma parte muito delicada que é o nosso sistema nervoso central. E qualquer coisinha que impacta ali dentro, eu vou dar queixas. Pode inicialmente associar com dores. Claro que com queixas também sistêmicas, uma febre, um mal-estar, uma prostração, porque é o germe agindo de forma geral, Selma. Mas na parte do sistema nervoso central, o cérebro, que graças a Deus, em todas as mães e pessoas que tomaram a vacina quando criancinha, essas vão estar via de regra protegidas. Essas não vão ser o freguês, digamos, desse tipo de complicação. Mas pode dar convulsão, pode dar dor de cabeça, pode dar alteração em várias partes que reflitam no nosso neurológico, alteração na visão, alteração ao longo do nosso corpo. E com certeza, se há essa hipótese, Selma e ao que interessar, que graças a Deus, reconheçamos que a vacina, quem dá no seu filhinho com grande responsabilidade, é a grande marca do amor e da proteção. Essas pessoas não vão padecer, pelo menos com rotina, deste mal tão grave, que são as formas da tuberculose mais graves. O tratamento ele é feito à base de quê, doutor? Uma vez diagnosticado,
Uma vez o doutor dizendo, olha, encontramos o germe, encontrado o diagnóstico, essa medicação não consegue ser comprada, graças a Deus, porque senão mau uso seria a rotina, Marília. Certo. Então, dado o diagnóstico, firmado que é tuberculose, preponderantemente em pulmão, mas em outros órgãos do corpo também, há a prescrição de medicações específicas em que se vai buscar de forma gratuita. E lembrando que essa medicação, Marília, é prescrita necessariamente pelo serviço especializado. Certo. Em qualquer região do estado da Paraíba, tão como na cidade de João Pessoa. E essa medicação, via de regra, vai durar entre 6 a 9 meses, de acordo com a leitura do médico. O que é importante, Marília, que quando você começa a tomar a medicação, você começa a melhorar. Não estou mais tossindo, a febre foi-se embora, ganhei peso, estou bem com a vida. Estou abusado de tomar remédio. Olha o perigo. Quando dá mais ou menos por 2, 3 meses, a pessoa, na regra, está muito bem com a vida. Ele faz, tomar 6 meses de tratamento, parcela das pessoas, olha em consequência, Marília, vai suspender a medicação. E o preço para esta pessoa, para a destruição nos pulmões ou qualquer outra região que esteja cometendo a tuberculose, vai ser extremamente danoso ao longo de toda a existência dessa pessoa. Então, usar a medicação pelo tempo que o doutor orienta, pelo tempo lá prescrito, é muito, não importa, é o suficiente para matar o germe de vez. E você ficar limpo, curado, sem mais nenhuma chance de ter qualquer outro dano pela tuberculose. É a receita de poder viver bem. Quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais rápido iniciar o tratamento e quanto melhor conduzir esse tratamento ao longo desse período. É a regra, é a receita, Marília, para voltar a ter uma vida normal, tranquila, sem intercorrências, por toda a sua existência, até Deus permitir. Pode vir a retornar a pegar novamente? Tipo, fiz o tratamento, estou curado, né? Não vou ter mais. Ou a pessoa pode vir a ter novamente? Sempre pode, Marília, mas graças a Deus não é a regra, certo? Estima-se que a tuberculose, quando se trata, a chance de cura é muito alta, quando se respeita todos esses trâmites e quando seu organismo também permite. Uma vez curado, tratado, você vai viver igual às outras pessoas. Certo. Só que a gente continua vivendo um país, um dos campeões, como eu falei agora há pouco, mundial da tuberculose. Eu tratei, estou curado, não tenho mais nada. Mas vai que eu conviva de novo em ambientes que justifiquem uma exposição, rico em pessoas que estão tossindo, que não vão procurar os seus serviços para tratar, ou pelo menos dizer que não é tuberculose. E aí essas pessoas venham a ser portadoras. Elas continuam a tossir, continuam a exalar aquela secreçãozinha que nossos olhos, Marília, não enxergam. O germezinho da tuberculose vai adentrar nesta pessoa novamente, vai ficar guardado. E vai que num outro momento, a defesa dessa pessoa caia. E quando cai, Marília, como a gente conversou no início, há a chance de desenvolver novamente. Mas não é regra, Marília. É exceção. Ela vai ter a chance de desenvolver igual o resto da população no Brasil, né? Entre nós temos os nossos números atuais da tuberculose. Para quem já tomou vacina, né? Tem chance de pegar? Sempre tem. Tipo assim, porque a gente toma quando é criança, né? Mas aí depois de adulto, já há muito tempo, tem que estar reforçando a dose. Precisa, oficialmente nós podemos reforçar uma dose por volta dos seus 7 anos de idade, certo? Mas o que importa é que a vacina, que é bom que a gente deixe muito avisado isso, ela não evita o desenvolvimento da tuberculose normal que eu acabo de falar. Certo. A vacina, ela tem uma ligação direta, imediata, com as formas graves da tuberculose. E como eu falei aqui, uma coisa é eu ter a chance de cair nos meus pulmões e aí eu sei que tem tratamento, tem cura e ficou para trás. Outra chance, outro caminho é eu desenvolver as formas graves, por exemplo, a do cérebro. E essa daí, ela é extremamente danosa. Então a gente pode ficar essa criança ou adolescente, ou menos frequente em outras faixas etárias, mas sempre possível, é desenvolver e pagar o preço também, né? De ficar acamado, sequelado com lesões neurológicas pelo resto da sua vida. Nossa, perigo, hein? Doutor, obrigada por sua participação aqui, mais uma vez, né? Esclarecendo aqui um assunto tão importante, né, para a nossa população. Obrigada mais uma vez, viu? Foi um prazer, Marília. Tá aí, gente, vamos um pequeno intervalo e eu volto já já. Continue mandando seus vídeos pra gente, tá? A gente vai escolher 3 vídeos hoje, tá bom? Volto já.